Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos de Tabuleiro, hoje para vos falar aqui de qualquer coisa que é fantástico, que é também, para além de fantástico, poder ser perigoso, que é a revolução. Sim, parece que aconteceu uma revolução nos jogos de tabuleiro. Durante muito tempo os jogos de tabuleiro estavam estáticos. Durante muitos anos podemos dizer que os jogos de tabuleiro estavam num estado de pequena e leve e gradual evolução, coisa que demorou anos, décadas, séculos e às vezes até milénios. Ou seja, desde sempre que nos lembramos existiam jogos ditos clássicos hoje que se continuam a vender e continuam a ser jogados com muito pouca alteração, com muito pouca modificação, ao contrário de todas as outras tecnologias. No entanto, qualquer coisa aconteceu de súbito, diferente e de muito interessante, mais ou menos no início do século XXI, mas ainda de uma forma mais gradual nos últimos 15 anos. E nós encontramos muita literatura, muitos textos, muitas pessoas a defender que estamos a viver numa era de ouro dos jogos de tabuleiro, mas acima de tudo numa revolução. E o que é isto da revolução? Para quem é novo neste novo mundo dos jogos de tabuleiro, aos quais nós chamamos jogos de tabuleiro modernos, eu vou fazer aqui uma breve passagem por algumas dessas características que distinguem os jogos. Ou seja, antigamente os jogos de tabuleiro eram produtos que não tinham autor definido, que iam sendo modificados e adaptados ao longo dos anos, transferidos de cultura para cultura, até que se iam estabilizando ou não. E temos esses casos como o xadrez, como damas, muitos outros jogos que se foram modificando e estabilizando. Eram jogos que não tinham um autor definido, eram jogos que não eram propriedade intelectual ou propriedade de mercado de ninguém. Mas isso modificou-se. Mas modificou-se de um modo muito mais acentuado nos últimos anos. Uma das grandes modificações é que passou a ser aceitável ou normal adultos jogarem jogos de tabuleiro. Qualquer coisa que é uma mudança grande perante aquilo que era vivido na antiguidade. À exceção de alguns jogos, por exemplo o caso do xadrez, que tinha e continua a ter uma grande reputação como jogo de estratégia, jogo intelectual, todos os outros jogos não caíam bem nesta descrição. Muitos destes jogos eram considerados apenas para crianças. Ou então, os adultos jogavam estes jogos por outras motivações externas, como por exemplo, dinheiro. Muitos destes jogos eram jogados a dinheiro, incluindo jogos de cartas, jogos de tabuleiro, jogos de apostas. E nos últimos anos houve uma grande modificação em que isto passou a deixar de ser o principal motivador. Ou seja, existe a motivação de jogar o jogo pelo jogo, de jogar o jogo pelo prazer que ele tem inerente ao próprio produto, ou seja, aquilo que o define como produto, mas também porque esse produto, esse jogo, é um modo de amplificar e ter outro tipo de experiências que normalmente nós não temos nos dias de hoje, principalmente pelos efeitos da digitalização e porque estes jogos trazem a mais-valia da interação presencial e pessoal. Mas existem muitas outras características. Se antigamente os jogos tinham que ser jogos de apostas para causar interesse, ou seja, com motivações fora do próprio jogo, hoje nós temos jogos em que são próprias apostas, ou seja, um jogo que o tema é uma corrida de cavalos em que estamos em tempo real. O caso de um exemplo, e começo logo por este, porque é um jogo que usa também aplicações digitais para percebermos que isto não é um oposto, por vezes pode ser um complemento, e neste jogo estamos a fazer aqui um jogo que é apostas de corridas de cavalos, em que vamos tentar apostar o nosso dinheiro, que é a moeda típica do jogo. Não usamos dinheiro extra, simplesmente tentamos ganhar com as moedas que o próprio jogo traz. E o mesmo para referir aqui num outro jogo destes modernos, um dos melhores jogos de leilões, que é um tipo de jogo também específico, neste caso, específico destes jogos de tabuleiro modernos, e neste caso a versão coreana do Modern Art, que é um jogo de leilões de obras de artes e que não precisamos de apostar dinheiro, o próprio dinheiro do jogo serve para jogarmos e isto dá-nos o prazer de entrar neste mundo, especialmente pelas interações com os outros jogadores. E por falar destes jogos em que existem os ganhos intrínsecos e internos ao próprio jogo, nós podemos querer jogar o jogo por vários motivos. Por exemplo, o tipo de experiência, o tema, o universo para o qual o jogo nos leva também pode ser um dos interesses. E temos aqui o exemplo do War of the Ring, um jogo muito conhecido dentro do universo
de Tolkien e de Senhor dos Anéis, que por si só é também uma motivação. Temos, por exemplo, um outro jogo também muito conhecido, o Star Wars Rebellion, em que nós jogamos aqui com a facção dos rebeldes ou do Império, em que estamos a viver pelas nossas próprias ações. Ou seja, estes jogos são jogos de estratégia em que as nossas decisões interessam, não são jogos aleatórios e daí não serem considerados jogos para crianças. E aqui nós podemos fazer isto, tal como no outro jogo do Senhor dos Anéis, aqui também podemos entrar neste universo de Star Wars. Mas, mesmo que não gostem de fantasia, podem entrar em jogos que levam aqui para realidades ou para tentativa de realidades. Em que temos aqui o caso do Hegemony, que é um jogo que vai simular aquilo que é uma sociedade contemporânea, em que temos que jogar com as classes sociais que estão neste conflito e cooperação para tentar levar a sua classe social à vitória. Aqui quase numa abordagem muito marxista. Portanto, podemos também entrar nos jogos por esta via mais realista, mas existe uma brutal variedade também nos temas. Se muitos dos jogos, especialmente se considerarmos os jogos de combate, de aventura e por aí fora, nós temos jogos que vão para outras abordagens, um pouco como acontece também nos videojogos mais de autor, nos indies, também existe isso nos jogos de tabuleiro. Temos aqui o exemplo de um jogo em que estamos a gerir o nosso palacete, aqui na época vitoriana, na Inglaterra, em que estamos a gerir o staff, a nossa propriedade com as várias coisas que tem para podermos receber a nossa elite de amigos desta época, tentando ser o mais prestigiado anfitrião dentro desta comunidade. Temos o exemplo de jogos que... O caso deste, que é um simulador de relações entre pessoas. Imaginem, nós estamos aqui a jogar, cada um como uma pessoa, um jogo para dois, mas em que cada um está a tentar viver esta relação com os seus objetivos pessoais e os objetivos da relação, do conjunto, mas com um lado emocional a tentar ser transposto para o sistema de jogo. E jogos que levam também à inclusão, tal como podemos ver aqui pela capa do jogo. E, por fim, também... nos temas que à primeira vista podiam parecer estranhos, um jogo sobre aves, em que estamos a construir o ecossistema destas aves e tentar que este ecossistema e as aves interajam entre si do modo mais positivo possível, que nos leva a tentar fazer e ter uma vitória com base neste sistema, também belamente ilustrado com aguarelas e com informações biológicas muito precisas das próprias aves que estão a ser retratadas. E este jogo também para referir que a autora é uma mulher, e nós começamos a ver nestes jogos de tabuleiro modernos também cada vez mais autoras a produzir jogos e cada vez mais mulheres, cada vez mais pessoas de todas as comunidades a serem incluídas e a participarem, o que é também uma coisa muito boa. E depois também nestes novos jogos existe qualquer coisa de muito diferente, que é o facto de nem sempre a vitória ser aquilo que nós procuramos como o último objetivo do jogo. Por vezes o nosso prazer pode vir apenas de jogar o jogo, daquilo que foi a experiência, daquilo que foi o desenvolvimento, por vezes da narrativa, por vezes das interações, da história que se conta depois de jogar o jogo, e temos vários casos disso. E tenho aqui o exemplo aqui do Root, que é um jogo em que estamos a jogar neste universo fantasioso com estes animais, mas que replicam aquilo que é um ambiente de guerra e de dominação, em que nós vamos ter a liberdade para interagir e para definir este mundo e a forma como estes animais se interagem entre si, naquilo que é um jogo de guerra, apesar de ter este aspecto quase de jogo infantil. Qualquer coisa também produto do design atual e contemporâneo. Outro exemplo também de um jogo em que é maravilhoso assistir e ver as interações é o caso aqui do Dune, um clássico de 1979 que foi refeito em 2019, que nos permite dar esta experiência em que vamos jogar com as várias fações daquilo que é o universo do Frank Herbert, do Dune original, e que podemos replicar aquilo que é aqui o exemplo de uma possível história, seguindo a narrativa que foi definida, ou outra inventando, que é fruto das nossas ações. Um jogo em que podemos perder miseravelmente, mas foi com certeza interessante quando todas as pessoas entram neste mundo e tentam jogar as suas fações, as suas habilidades, explorando tudo aquilo que o jogo proporciona enquanto espaço livre de interação e de criação de significados e de interações entre os jogadores. Depois, de qualquer coisa que também é muito diferente nestes jogos, e se repararam nas capas, aparece sempre o autor do jogo, o designer do jogo, alguém que concebeu a ideia enquanto sistema, enquanto experiência de jogo. Nós temos também, neste caso, autores
muito conhecidos. O exemplo provavelmente mais conhecido é o Klaus Teuber, que infelizmente desapareceu há pouco tempo, mas que nos deixou o seu grande jogo, Catan, entre muitos outros que ele criou. Mas o jogo é muito conhecido, e há quem diga que este jogo foi o jogo que revolucionou, internacionalizou este tipo de jogos, que tem a grande parte deles uma origem ainda antes do século XXI na Alemanha, mas aqui o jogo também tão conhecido como o seu autor. Ou então o caso de alguns autores que são tão conhecidos que nós encontramos até versões japonesas e estranhas, como o Rainer Knizia, que tem aqui este jogo que é o Viking Seesaw, que é um jogo de equilibrar barcos vikings, uma edição especialmente feita no Japão. Podemos encontrar este tipo de coisas. Ou então, e no nosso caso português, temos aqui o Vital Lacerda, conhecido autor internacional, considerado um dos melhores autores e designers de jogos de tabuleiro do mundo, que tem aqui o exemplo do Lisboa, que é um jogo que vem para este sistema de jogos económicos e de planeamento e estratégia, trazer o tema da reconstrução da capital de Lisboa depois do terremoto de 1755, em que nós vamos estar aqui a gerir o sistema político, económico, cultural, religioso, comercial e a parte urbanística da própria cidade. Uma coisa interessantíssima, também com um produto muito cuidado na perspectiva do design de ilustração e design gráfico. Algo que mudou também muito foi o design de ilustrações e o design gráfico, em que nós vemos jogos aqui como o Sleeping Gods, com ambientes visualmente cativantes, e o caso de um jogo em que começou a ser desenhado especialmente a partir das ilustrações, portanto qualquer coisa que abra aqui horizontes para uma expressão mais artística dos próprios jogos, mas tendo na mesma jogos com decisões, com estratégia, em que nós é que navegamos, como neste jogo, por este mundo, com a nossa tripulação a tentar descobrir o que é que se passou nesta narrativa que nos é proposta, mas que nós ajudamos a construir também. Também, da perspectiva do produto, temos aqui o exemplo, não são só as ilustrações, belas ilustrações também, mas no caso aqui do Rising Sun, também de um conhecido autor, vemos aqui a qualidade brutal das miniaturas, que obviamente aumentam o preço dos produtos, mas exploram este lado material que nós valorizamos cada vez mais, que faz sentido para criar esta parte mais imersiva e de interação com os outros, porque também interagimos nos jogos de tabuleiro com os outros através dos componentes. No caso, um jogo também sobre aqui o domínio do Japão, metendo um pouco também de mitologia japonesa. Portanto, podemos ver muitos exemplos. Depois também a questão do próprio tempo. Nestes jogos mais modernos o tempo é controlado, nós sabemos quanto tempo é que vai demorar o jogo. Se alguns dos que eu vos mostrei aqui podem demorar horas, nós sabemos que há alguns que duram X minutos. Nós temos o exemplo de um jogo que é um jogo de construção de civilizações, mas que é em tempo real, portanto nós sabemos exatamente que este jogo, vendo para a capa, vai durar 1 hora, não dura mais que isso. E também o exemplo de outros jogos que tentam acelerar aqui a experiência, ou seja, evitando aquilo que é típico em alguns jogos de estratégia, que é estar muito tempo à espera que os outros joguem. Temos jogos como Seven Wonders, que também é um jogo de construção de civilizações, neste caso até das maravilhas da antiguidade, mas em que o jogo é jogado com turnos simultâneos, o que faz com que seja muito mais rápido, e nós vemos estes elementos de design também influenciarem a experiência, neste caso a duração do jogo, numa altura em que nós queremos coisas mais imediatas, e os próprios jogos de tabuleiro também estão a dar resposta a isso. Se estes jogos de tabuleiro estão a proporcionar experiências bastante diferentes, essas experiências também se ligam com coisas mais tradicionais, como é a competição e querer ganhar o jogo. Formas diferentes, temos aqui o caso do agrícola, em que estamos a gerir uma quinta no século XVII, mas em que é difícil fazer prosperar esta quinta naquilo que é um jogo de eficiência, em que vamos estar a competir, não para destruir as quintas dos outros, mas para tentar ter a quinta o mais eficiente possível. E isto claramente com uma relação com os jogos de origem alemã, que têm esta noção de competição pela eficiência, o que faz com que sejam mais simpáticos para poder usar, por exemplo, em ambiente familiar, em que são jogos construtivos, estamos a construir coisas e não a destruir as coisas dos outros. Mas também, de um ponto de vista de interações, também um jogo aqui, o Brass Lancashire, de Martin Wallace, um grande autor deste tipo de jogos modernos, em que temos um jogo sobre a Revolução Industrial na Inglaterra, aqui até na sua própria gênese, na origem,
aqui no condado de Lancashire, em que nós estamos a tentar desenvolver e a contribuir para esta revolução industrial, mas estamos a fazer sinergias e interações com os outros jogadores. Tudo aquilo que nós fazemos, as redes de caminhos de ferros, primeiro pelos caminhos de água, mas depois os caminhos de ferro e as indústrias, todas elas interagem com as dos outros e nós em conjunto, tentando fazer obviamente o melhor, porque é também um jogo competitivo, estamos a tentar e estamos a contribuir para uma coisa maior que nós, que é esta mudança económica nestes jogos de estratégia e de planeamento que também têm este lado não destrutivo. E numa perspectiva totalmente colaborativa, existem jogos em que nós jogamos em conjunto, não estamos a competir contra os outros jogadores, estamos a jogar com eles e estamos a competir contra o sistema. E provavelmente um dos melhores exemplos é aqui o Pandemic, em que nós estamos em conjunto, somos especialistas desta equipa, que estamos a tentar controlar pandemias que estão a propagar-se pelo mundo e nós em conjunto temos que tentar derrotar o próprio jogo, em que o jogo é este sistema de crescimento e de expansão das pandemias. Portanto, qualquer coisa que também é uma experiência totalmente diferente, em que reforça ainda mais os vínculos e as ligações entre as pessoas, com uma grande necessidade de estabelecer comunicação, empatia entre os outros. E se estamos a falar de empatia, por vezes também precisamos do nosso momento para nós mesmos, porque a nossa relação com os outros também depende muito daquilo que é a nossa sã convivência connosco mesmos, e isso tem também uma resposta nestes novos jogos. Nós temos jogos de tabuleiro modernos que servem para ser jogados a solo, ou seja, a própria pessoa pode jogar. Grande parte ou muitos dos jogos que eu vos apresentei e muitos daqueles que vão saindo têm esta possibilidade de jogarem sozinhos, quer seja para aprenderem o jogo, porque é muito importante alguém saber aprender o jogo para ensinar e para rapidamente os outros entrarem no jogo e viverem o prazer de jogar este tipo de jogos, mas também porque vocês podem querer jogar sozinhos, podem não ter ninguém com quem jogar ou podem simplesmente estar numa atividade quase de meditação, quase em retiro convosco, a apreciar o sistema de jogo, se gostarem disso. E temos o exemplo aqui do Mage Knight, que é um RPG em que vamos estar com a nossa personagem a viver aventuras, a explorar territórios, a desenvolver poderes, típico de um RPG, mas que pode ser jogado todo em tabuleiro. Ou então temos aqui umas versões mais pequenas de jogos simplesmente feitos e diretamente feitos para jogar simplesmente a um jogador. Um jogo aqui, Legacy of You, em que estamos no início da civilização que hoje chamamos China, aqui a controlar todo o sistema de canais para evitar inundações, mas que estamos também a tentar lidar com ameaças externas de vária ordem. Portanto, tudo isto pode ser também uma possibilidade para ser jogada. E se nesta nova era uma das características é a grande quantidade de jogos que estão constantemente a ser lançados, e se reforça também qualquer coisa que atrai as pessoas, que é um grupo de pessoas vai gostar de jogar, de ter as experiências, mas outro vai gostar também de explorar estes novos sistemas, esta nova novidade. E uma parte interessante é para quem gosta de aprender, quem gosta de resolver problemas ou aprender um jogo novo. Com esta imensidão de jogos que estão sempre a surgir, isto é uma coisa boa. Há um certo culto do novo, em que se valoriza o novo, ou seja, não é valorizar os jogos que se jogam há milénios, em que se desenvolve muita mestria do próprio jogo. Pode ter isto nestes jogos, mas acima de tudo estamos à procura da novidade, da experiência, daquilo que são as interações, de como é que as coisas nos são apresentadas, que narrativas temos, que hipóteses temos, que agência, que possibilidade temos de mudar o sistema de jogo, de interagir com ele, tentar ver como é que o sistema funciona. Isto é uma parte essencial. E se este culto de novo tem esta parte negativa de, por exemplo, excesso de consumo, tem também uma parte positiva, que é o facto de criar uma comunidade que pode e que permite que existam lojas onde as pessoas possam interagir e conviver, que permite que existam convenções e atividades e eventos um pouco por todo o mundo. E por mais estranho que possa parecer e possa ser visto como uma reação à parte digital, em que estes jogos se joga isto para desconectarmos dos ecrãs, são os ecrãs e as tecnologias de informação e comunicação que nos permitem criar esta comunidade, que nos permitem interagir, combinar, ganhar a escala, criar polos onde estas coisas podem ser vivenciadas, mas também partilha de informação que nos permite jogar, por exemplo, em casa, que é onde eu estou agora, entre os nossos amigos e família. E também sem essas tecnologias digitais seria difícil criar todo este tipo de jogos, esta qualidade a um preço aceitável, em que pudéssemos desfrutar disto e termos a certeza que os jogos têm qualidade. Portanto, tudo isto faz parte desta nova revolução, daquilo que está a mudar, e os jogos de tabuleiro que nós falamos hoje, estes novos são muito diferentes dos antigos,
e vou de seguida, em breve, criar mais vídeos para entrar em cada um destes detalhes, nestes elementos de design, porque estamos a falar de novos designs, de coisas diferentes, e aí o design que distingue estes jogos, vamos entrar nisso depois em vídeos com mais detalhes para percebermos ainda melhor do que é que estamos a falar quando estamos a falar da revolução dos jogos de tabuleiro, daquilo que são os jogos de tabuleiro modernos e porque é que estas coisas estão a mudar e a cativar cada vez mais pessoas. Portanto, fiquem por aí. Obrigado. Adeus.